Muito boa tarde, meu querido amigo. Muito boa tarde, minha querida amiga. Agora são 13 horas e 7 minutinhos. E nós estamos aqui no escritório da igreja, grato ao nosso Deus pelo dia de hoje, pela oportunidade que nós temos de estar na sua casa, de estarmos aqui meditando na palavra e um período de consagração para juntos nós estarmos hoje à noite e uma noite de libertação. Hoje nós teremos a última quinta-feira do ano, de 2017, a última noite de libertação, que na verdade a última quinta-feira é na próxima, Então nós teremos hoje a última noite de libertação aqui na nossa igreja, O Brasil para Cristo, bem próximo ao posto de saúde, no bairro Santa Paula. O ano todo nós passamos orando, intercedendo em favor do bairro, em favor da cidade, em favor da tua família, da minha família. E hoje à noite nós estaremos encerrando com a grande unção em favor de todos os lares, todas as famílias, e vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Você que pode estar com a gente, vem estar com a gente, Eu sei que essa semana antecedente ao Natal, toda aquela correria, pessoal que trabalha até mais tarde, mas mesmo que você esteja trabalhando, se você puder vir direto, venha para receber esta unção hoje, que vai ser forte em nome do Senhor Jesus. Às 20 horas, então, seminário de fé, de curas e libertações. A gente aguarda por você. Neste domingo nós teremos o nosso culto de Natal, 19 horas e 30 minutos, Nós vamos encerrar mais cedo, sempre o costume é das 19h30 às 21h30. Neste domingo nós vamos iniciar às 19h30 e encerraremos às 20 horas e 45 minutos, para que os irmãos tenham tempo para se organizar juntamente com a sua família, para passar junto à ceia de Natal, Que Deus abençoe você. Nossa igreja está localizada Rua Cinamomo 160, bem próximo ao posto de saúde, aqui no bairro Santa Paula. Deus te abençoe. Se você puder compartilhar com mais alguém, compartilha, Mais pessoas vão ouvir a palavra, a meditação de hoje. Todo dia a gente procura meditar um rápido texto da palavra do Senhor com os nossos irmãos, amigos aí do Facebook, também algumas pessoas que entram pelo YouTube ali, tá bom? Deus te abençoe. Nós vamos meditar hoje livro de Gênesis, o primeiro livro, capítulo 3, versículo 3 em diante, onde nós vamos comentar um pouco sobre o que gera a maldição. Você já parou para analisar o que gera a maldição? Deus não é o que gerou a maldição. Em Provérbios, a palavra do Senhor diz que não há maldição sem causa. Então, toda maldição tem uma causa. É que nem um acidente, mas aconteceu um acidente. Tal rua, em tal bairro, em tal cidade. Mas todo acidente teve uma causa. Em alguma área houve um deslize, em alguma área houve uma falha. E é sobre isto que eu quero meditar. A grande falha que o primeiro casal cometeu, e isto gerou maldição que vem até os dias de hoje, o pecado original, que veio devido a Adão e Eva. Mas por que causou esta maldição? Desobediência. A desobediência, meu querido amado, minha querida amada, a desobediência gera maldições. E como que eu quebro as maldições? Hoje nós vemos somente uma saída no termo espiritual para quebrar a maldição. Ter Jesus como único e suficiente salvador da sua alma e da sua vida para quebrar esta maldição de pecado original, de morte espiritual. Vamos ver o que diz a palavra para a gente entender melhor? Gênesis capítulo 3. Eu vou pegar do versículo 3 em diante, mas você pode ler todo o capítulo 3 para você ter um esclarecimento melhor. Vou pegar do capítulo 3, versículo 3 de Gênesis em diante, diz assim, olha:
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha aqui onde está o segredo, para que não tivesse maldição hereditárias na raça humana. Ter obedecido a Deus. Veja bem, vou ler mais uma vez. Quando Deus diz para o casal: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então Deus avisou. Deus tinha feito um pedido. Só que nós vamos ver na continuidade de que a mulher que deu início de tudo, que foi mais sensível, vamos dizer assim, mais frágil, palavra certa, mais frágil, ela preferiu ouvir a voz do diabo, usando a serpente, do que ouvir o próprio Deus. E hoje nós vemos, meus queridos irmãos, até mesmo na igreja, pessoas, no dia a dia, na convivência do mundo que a gente vê, nos países, bairros, enfim, onde está o ser humano. Quando ele ouve mais o mundo, ou diretamente o diabo, e não ouve a Deus, as maldições são geradas. Vamos à frente aqui. Então Deus, ele diz, ele faz um pedido, melhor dizendo: olha, tem de tudo aí para vocês comer, o jardim é extenso, mas desta árvore que está no meio do jardim, vocês não toquem, não comam. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. A partir do momento que o diabo ouviu o que Deus tinha falado ao casal, a serpente, com toda a sua astúcia, usado pelos demônios, pelo diabo, dá um jeitinho e pega a mulher quando ela estava sozinha, próximo da árvore. Certamente ela estava olhando, desejou, e aí o inimigo começou a trabalhar, usando a fragilidade da mulher, e começou a conversar com ela. Irmão, sabe o que eu entendo aqui na palavra de Deus? Quando o ser humano deixa de conversar com Deus, não demora muito tempo, ele começa a conversar com o diabo. É forte, né? Mas é verdade. Veja bem, o diabo, usando a serpente, começou a falar com a mulher: certamente não morrereis. Só que Deus tinha falado: não coma, porque vai morrer. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia que comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha quanto o diabo é sujo. Ele começou a trabalhar na mente da mulher, dizendo: Deus falou isso aí porque Ele sabe, se vocês comerem, a partir do momento que vocês comerem, vocês vão ter os olhos abertos, e vocês vão ser que nem Deus. É por isso que Deus não quer que vocês comam. Vamos à frente. E vendo a mulher aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, era árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Olha que tragédia, irmãos. Vou voltar a ler. E viu da mulher que aquela árvore era boa para comer. Então, quando ela ouviu o diabo trabalhando, ela começou a fixar o olhar dela naquele fruto e começou a imaginar. Ela começou a observar. Então, todo o pecado, irmão, a pessoa não cai de imediato. Essa onda que a pessoa diz: não, mas judiação, né, daquele irmão, daquela irmã, não vejo mais, ele saiu da igreja. Irmão, ele não pecou diretamente, ele já vinha pecando.
Ele já vinha almejando, ele já vinha observando. Porque o diabo é sujo. Veja bem. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradou os seus olhos. E a árvore era desejável. Então o que ela viu? Ela olhou, desejou e comeu. É desta forma que o pecado acontece, irmão. O pecado não vem imediatamente. Não. O inimigo começa a trabalhar em volta, colocando algo que vem a pessoa imaginar que realmente aquilo é melhor do que a situação. E vai indo. Foi o que aconteceu. Ela olhou, a árvore era boa para comer, agradou os seus olhos, teve desejo. E a Bíblia diz que ela comeu e deu para o seu esposo comer. Irmãos, isso aqui é muito triste. O tempo não dá para a gente expressar muito, mas é muito triste. Sabe por quê? Este casal deixa de ouvir Deus para ouvir o diabo. Este casal peca para satisfazer os seus desejos carnais e esquece do lado espiritual. Porque Deus tinha dito para eles, se comer, vão morrer espiritualmente. Quantas pessoas que nos dias atuais nós conhecemos, talvez você conhece, e talvez até você que vai estar me ouvindo, que prefere destruir o templo do Espírito Santo, saciar o seu desejo, saciar o seu eu, mas esquece que por detrás deste corpo há uma alma, há um espírito. A pessoa satisfaz o desejo momentâneo, a alma, porque a alma é desejo, é vontade, é sentimentos, e o inimigo trabalhou na alma. Mas ela esqueceu, e também ele esqueceu que tinha um espírito. E a Bíblia diz que eles morreram espiritualmente, devido satisfazer a vontade da carne. Nós estamos em época de festa, irmãos. Nós estamos em época de celebração do aniversário de Jesus. Mas não vamos transferir esses momentos de estar com famílias em embriaguez, em glutonorias, em algo que vem satisfazer a carne somente, as vontades, os desejos, os sentimentos, e esquecer do lado espiritual. Continuando, diz assim a palavra, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. Ou seja, o pecado expôs para fora aquilo que era inocente. Aquilo que era inocente já passou a ser algo que não foi mais inocente. Eles começaram a se olhar, se ver nus, se envergonharam, fugiram da presença de Deus, entre aspas, porque de Deus não se foge. E a Bíblia diz que eles procuraram se esconder atrás de árvores. Fizeram roupas, aventais, de folha de figueiras. Irmãos, isto aqui é muito sério. O tempo não dá para a gente meditar, é uma palavra profunda. Mas quantas pessoas que ele começa a observar, ele alimenta, ele peca, leva outros a pecar e de repente ele foge. De repente ele já não quer fazer mais nada. De repente ele se sente a pior espécie. Só que Deus é tão bom, irmãos. Vamos ver na frente. Diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão, sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim.
O homem pecou, mas Deus continuou fazendo o mesmo papel dele. Todo dia ele passeava na virada do dia. E ele queria vir conversar com os seus filhos, Adão e Eva. Só que neste momento que ele chegou, neste dia que ele chegou, seus filhos já não estavam no mesmo lugar. Eles estavam escondidos. Irmãos, o homem peca e tenta se afastar de Deus. Mas Deus continua fazendo o seu mesmo papel. Ele não abandona. Ele não deixa a pessoa de lado. Ele vai atrás. Nós vamos ver na sequência, só estou colocando um fundinho musical aqui. Ele vem na sequência para proporcionar uma religação novamente da comunhão. Vamos à frente, diz assim, olha. Ele se esconde no jardim. Versículo 9, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse, aonde estás? Deus continuou procurando pelo pecador. Ele começou a dizer, aonde estás, Adão? Tipo assim, aonde você sempre estava, você não está, aonde que você está? Mas Deus sabia onde estava. Mas Deus queria encontrar no mesmo lugar, em comunhão. Talvez neste momento, irmãos, eu estou falando com pessoas que o maior prazer de Deus é ver você no lugar que Ele quer que você esteja. Mas hoje você já não está mais no lugar que o Senhor gostaria de te ver. Mas mesmo assim a voz está soando no teu interior e você sabe disto. Principalmente quando você acha que está escondido, principalmente quando você acha que você está sozinho. Há uma voz que fala mais alto. Quem já foi desviado sabe do que eu estou falando. E você que está afastado também sabe do que eu estou falando. Há uma voz que soa. Olha aqui, olha. E chamou o Senhor Adão e disse, aonde estás? Versículo 10. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Ou seja, a pessoa quando está em pecado, irmãos, ele se sente nu, ele se sente a pior espécie, mas Deus ainda vai atrás. Versículo 11. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então, aonde que começou a gerar maldição, irmão? A causa, a consequência estava aqui, em não obedecer a Deus. Quando a pessoa não obedece a Deus, ele começa a ver as coisas ruins do seu corpo, ele começa a ver as coisas negativas do seu corpo, ele começa a ver as coisas negativas do seu casamento, na sua família, e não observa as coisas boas. Foi o que aconteceu com este casal. Continuando. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, a mesma conversinha de sempre nos dias atuais, né? Ô meu irmão, por que você não está indo na igreja? Ô meu irmão, por que você saiu do grupo A, B ou C? A resposta sempre é, por causa de fulano. Por causa do pastor, por causa do obreiro, por causa do líder, por causa de gente isso e aquilo. Irmão, isso aqui sempre aconteceu. Desde o primeiro pecado. Então nós vemos em que quando o crente começa nessa, não, pode investigar, meu irmão. O tempo vai dizer, existe pecado por detrás. E a pessoa está se esquivando de ter uma intimidade com Deus e ser real diante de Deus. Veja bem. Adão diz, né? Então disse Adão, a mulher que tu me deste. Tipo, jogou, consequência a mulher. Deus vai falar com a mulher, disse, não,
Quem me levou e me induziu foi a serpente. Não é nos dias atuais assim? Tem aquele crente que não gosta de orar, não gosta de jejumar, não gosta de ofertar, não gosta de devolver o dízimo, não gosta de ser fiel. Quando enfeia a situação, diz, não, acho que eu não vou fazer por causa disso, por causa daquilo, e mas na verdade o diabo já trabalhou na mente dele. Mas ele tenta jogar a culpa. Enquanto se Eva e Adão tivessem obedecido a Deus, não precisava jogar culpa um para o outro. Continuando. Então o Senhor Deus disse à serpente, por que fizeste isto? Maldita será mais do que toda besta, e mais do que todo animal do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerá sobre o dia da tua vida. Ou seja, Deus amaldiçoou a serpente, porque a serpente foi um instrumento na mão do diabo. Qual foi a maldição? Rastejar e comer do próprio pó da terra. Veja bem, sobre o teu ventre andarás e por pó comerás todo dia da tua vida. Quem deixa ser usado pelos demônios, meu querido irmão, a maldição é terrível. Mas nós vamos ver, que eu não vou ler devido ao horário, mas você lê. Aí veio a maldição sobre a mulher, quando vai ter um filho. Aí veio a maldição sobre o homem, do seu rosto comerás, do seu suor comerás. Mas eu quero parar neste momento no versículo 15. Quando Deus é tão bom, que Ele faz a primeira profecia a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Veja bem o que diz. Ele dá uma sentença, uma maldição para a serpente. E vem o versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirás a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Primeira profecia a respeito de Jesus. Que do ventre da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. O inimigo iria ferir o Senhor, está aqui escrito. Mas o Senhor esmagaria a cabeça da serpente eternamente um dia. Primeira profecia a respeito do nascimento do Senhor Jesus. Irmãos, o tempo não dá, né? Mas medite em casa. Pense um pouquinho. Eu estou ouvindo Deus? Ou eu estou ouvindo outras pessoas? Nessa situação, a mulher ouviu o diabo e não quis ouvir Deus. Veja bem, eu vou repetir mais uma vez. Neste momento, a palavra do Senhor diz que a mulher preferiu ouvir o diabo através da serpente do que ouvir Deus. Depois Adão preferiu ouvir a mulher, que já estava em pecado, do que ouvir Deus. Isso é sério. Então, quando nós deixamos de ter comunhão com Deus, as outras vozes começam a prevalecer. Mas quando nós ouvimos Deus e obedecemos Deus, nós começamos a ser abençoados, prósperos. Deuteronômio capítulo 28. Bênçãos e maldições, leia ali. Se nós obedecermos a Deus, as bênçãos nos seguem, ao entrar e ao sair, no campo, na cidade, onde colocar as mãos, haverá prosperidade, onde nós colocar as plantas dos pés, o Senhor estará conosco. Mas se a gente não obedecer, as maldições vêm. Então, meu irmão, a decisão é nossa. Obedecer a Deus e ouvir a Deus é melhor do que ouvir o mundo e do que ouvir o inimigo. Fica com esta palavra no teu coração. Se você puder compartilhar, compartilha. Muitas outras pessoas vão estar ouvindo
esta rápida ministração. Não há maldição sem causa. Vamos orar. Senhor meu Deus, que as tuas mãos estejam estendidas sobre o teu povo. Hoje é uma quinta-feira, Deus, e eu abençoo o teu povo, Pai. Que os céus estejam abertos, Deus. Esta última quinta-feira do nosso culto de libertação, aqui na Igreja do Brasil para Cristo, bairro Santa Paula, às 20 horas. Prepara o povo para estar conosco, Deus. Prepara o povo para juntos nós orarmos e quebrar as maldições hereditárias, maldições familiares, e nós voltarmos uma comunhão neste tempo da graça, tempo da misericórdia, tempo do sangue do Senhor que foi derramado e que nos purifica de todo o pecado. Deus abençoe o teu povo, abençoa aqueles que estão acamados, doentes, enfermos. Toca desde o alto da cabeça as plantas dos pés e arranca todo o poder da doença, todo o poder da enfermidade, e eu declaro vitória sobre todas as áreas. Abençoa esta pessoa, Pai, que ouviu esta palavra, que vai ouvir em outros horários, que as tuas mãos estejam sobre eles e sobre elas, desde agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, meu querido amigo, minha querida amiga. Se puder compartilhar, compartilha, e outras pessoas em outros horários estarão ouvindo esta rápida ministração. Fica com Deus, em nome de Jesus.